Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de uma dica de morfologia dental. Eu acredito que entre os 4 quesitos mais importantes de morfologia, quando se fala de estética em sorriso, é primeiro a verticalização do dente na face, depois que esse elemento está verticalizado com a face, é a torção, o ângulo de reflexão e os sulcos de desenvolvimento, que é essa textura primária. Se esses 4 elementos forem bem executados, você naturalmente já teria um bom provisório e você já tem a estética bastante equilibrada para você levar em consideração para a confecção dos elementos definitivos. E quando esses 4 elementos morfológicos estão nos dentes anteriores ou numa reabilitação, você tem sucesso no que diz respeito às percepções estéticas. Mas eu vou me ater aqui ao segundo elemento, que é a torção, porque provavelmente é um dos poucos elementos falados na literatura e bastante esquecidos por bastante autores no Brasil ou fora. E o que é esse elemento da torção? Ela, na verdade, acontece em todos os dentes e que quando você vê isso, por exemplo, nesse caso do mestre, do Juvenal de Souza Neto, dá a ligeira impressão de um elemento altamente natural. Ou se você pega, então, essas próteses anteriores, essas facetas do Murilo Calgaro, essas características, quando presentes, dão essa impressão de naturalidade nos elementos, óbvio que somado a outros elementos, mas ela é importante e muito pouco aproveitada. Foi descrito por Yamamoto, no primeiro livro dele de morfologia de dentes anteriores em prótese fixa, e poucas escolas falam a esse respeito. Estão presentes em todos os elementos em maior ou menor grau, e ela sempre acontece do mesmo jeito. Ela sempre acontece fazendo com que o elemento que aparentemente parece tridimensional, um dente, e que a gente costuma criar os 3 planos num dente anterior, na verdade, ele tridimensionalmente ele torce no espaço. Então ele gera alguns elementos na cervical e na incisal completamente diferentes. Ora eu acrescento material, ora eu tiro material para que essa torção exista. Isso acontece em todos os dentes. E a hora que eu vou, um exemplo claro que vocês podem ver aí na tela, olha quando você cria os 4 elementos anteriores sem esses 3 planos torcidos no espaço. A luz bate e reflete num padrão. Quando você torce esses elementos, ou seja, quando a vestibular lá na cervical está à frente da distal, e à medida em que você vem subindo com o elemento para a incisal, inverte, e aí a mesial entra e a distal sai, então o elemento torce no espaço, o que acontece é que a luz começa a navegar na superfície do dente numa outra dinâmica. E é isso que causa esse movimento estático, porque a luz trabalha diferente na superfície e parece que o dente está em movimento, parece que ele tem vida mesmo ele estando parado. Como que faz isso? Na verdade, fora os 3 planos que a gente está acostumado, você tem que fazer ou desgastes ou acréscimos na superfície vestibular para que esse elemento da torção aconteça. Por exemplo, se você pega um dente que acabou de ser encerado e que você só vai fazer o refinamento da textura e do volume do dente. E se você traçar uma linha e no longo eixo do dente, ele sempre vem desgaste lá na distal, lá na cervical, e à medida em que você vem subindo, você desgasta então a mesial na incisal. Do jeito que vocês veem aqui na figura. Quando você faz isso, você já está criando os 3 planos que a gente conhece da face vestibular, ao mesmo tempo que você está criando essa torção espacial para o dente.
esses elementos juntos vão fazer esse dinamismo da luz e que vão dar ao elemento anterior bastante naturalidade. Eu vou vir nos próximos vídeos falando a respeito dos outros elementos que dão essa vida à morfologia dos dentes anteriores. Até a próxima.